Boa tarde, galera. Me chamo Lázaro Giovanni Gomes de Mello, sou bolsista do ensino médio e fiquei com o projeto Associação de Silício e Adubação Orgânica na Nutrição Mineral do Maracujazeiro Amarelo no Semiárido Brasileiro, do professor orientador Evandro de Mesquita. Aqui são alguns tópicos que serão pauta ao decorrer desta apresentação. Tópico 1, Introdução. Os tópicos em geral: introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussões, conclusão. Introdução. Qual a relevância da produção de maracujá no Brasil? O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, com uma produção que em 2022 atingiu milhões de toneladas, com a região Nordeste como a principal produtora nacional, sendo a responsável por cerca de 70% da produção. A relevância da produção de maracujá no Brasil se dá tanto pelo seu valor econômico quanto pela sua importância social. No entanto, a maior parte da produção no Nordeste ocorre em áreas com clima semiárido, o que impõe desafios adicionais ao cultivo. E como é caracterizado o clima semiárido no Brasil? O clima semiárido é caracterizado por altas temperaturas, baixa e irregular precipitação e intensa evaporação. Essas condições resultam em um balanço hídrico negativo, impactando diretamente a disponibilidade de água para as plantas e, consequentemente, a absorção de nutrientes essenciais. Em regiões semiáridas, a adoção de estratégias que atenuem os efeitos do estresse hídrico e melhorem a nutrição das plantas é crucial para a manutenção da produtividade agrícola. Entre as estratégias de manejo que podem ser implementadas para mitigar os impactos climáticos adversos estão o aumento da matéria orgânica no solo, que melhora suas propriedades físicas, químicas e biológicas, promovendo maior retenção de água e mineralização de elementos essenciais, como o nitrogênio, representado pela letra N, e o fósforo, representado pela letra P, tornando-se uma fonte importante de nutrientes para as culturas. A utilização de cobertura morta vegetal também pode reduzir a temperatura do solo e aumentar a retenção hídrica, favorecendo o metabolismo das plantas. Adicionalmente, a aplicação de silício, representado pelas letras S e I, exógeno, tem mostrado potencial para mitigar os efeitos do estresse hídrico, promovendo benefícios tanto para o solo quanto para as plantas. Mas o que busca esse estudo realizado? Nesse estudo, busca-se avaliar o efeito combinado da aplicação de silício e da presença de matéria orgânica no solo sobre os teores de nitrogênio e fósforo nas folhas do maracujazeiro amarelo. Objetivos. O objetivo é verificar se a resposta das plantas à adubação com silício é influenciada pela disponibilidade de matéria orgânica e assim contribuir para um melhor entendimento dos mecanismos que regulam a absorção desses nutrientes. Metodologia. Onde o projeto foi desenvolvido? Bem, o projeto foi desenvolvido dentro das pendências do Centro de Ciências Humanas e Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, Catolé do Rocha. E qual o tipo de clima predominante na região? Bem, o tipo de clima predominante na região é o semiárido, composto por um período chuvoso e um período seco. E vale ressaltar que o projeto inicialmente foi desenvolvido dentro de uma casa de vegetação e em seguida levado ao campo. Como foi o delineamento experimental? O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com arranjo fatorial 2 por 2 por 5. Os fatores incluíram 2 doses de matéria orgânica, sem adição e elevação para 5%, a presença ou ausência de cobertura morta e 5 doses de silício, sendo 0, 20, 40, 80 e 120 gramas por planta. O experimento foi composto por 4 repetições, cada uma com 6 plantas por parcela, totalizando 240 unidades. Como foi o tratamento com adição de matéria orgânica? No tratamento com adição de matéria orgânica, utilizou-se esterco bovino em fundação para elevar o teor de matéria orgânica do solo a 5%. Tanto o solo quanto o esterco bovino foram previamente caracterizados quanto aos seus atributos químicos.
Como foram aplicadas as doses de silício? As doses de silício foram aplicadas em fundação, seguidas de reaplicações a cada 60 dias até a fase de frutificação plena, totalizando 6 aplicações. Cada parcela tinha 6 plantas, dispostas em fileiras com espaçamento de 3 metros entre plantas e 2 metros entre linhas, ocupando uma área total de 36 metros quadrados. Sendo consideradas úteis as duas plantas centrais. A densidade de plantio foi de 1.666 plantas por hectare, com covas equivalentes a 64 centímetros cúbicos. A cultivar utilizada foi o maracujazeiro amarelo, propagada por cimentos. A irrigação realizada por gotejamento, com uma vazão de 10 litros por hora e 2 gotejadores por planta, utilizando água subterrânea de poço. As lâminas de irrigação foram ajustadas conforme as fases fenológicas da cultura, utilizando-se a evapotranspiração de referência. Resultados de discussão. Como foi a interação entre a adubação de silício e a matéria orgânica do solo? Bem, apresentou um efeito significativo nos teores de nitrogênio e fósforos nas folhas de maracujazeiro amarelo. A presença de matéria orgânica no solo modulou a resposta da planta à aplicação de silício, sugerindo uma interdependência entre esses dois fatores. Isso significa que a capacidade da planta de absorver nutrientes essenciais como nitrogênio e o fósforo é potencializada quando há um manejo integrado que considere tanto a adição de silício quanto a presença de matéria orgânica. O que apresenta a análise de variância? A análise de variância revela que tanto o silício quanto a matéria orgânica do solo individualmente tiveram um impacto significativo nos teores de nitrogênio e fósforo. Além disso, a interação entre esses dois fatores também se mostrou significativa, especialmente para o teor de fósforo. Essa influência do silício sobre a disponibilidade e a acumulação de nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo, está alinhado com o que foi reportado na literatura. A interação entre o silício e a matéria orgânica foi significativa para o teor de nitrogênio e fósforo? No estudo, a interação entre o silício e a matéria orgânica foi significativa para o teor de nitrogênio e fósforo, sugerindo que a presença de matéria orgânica potencializa a eficiência do silício na absorção de nutrientes. Essa imagem representa que o silício em excesso vai impedir que as raízes absorvam fósforo. Como podemos observar nos gráficos, quanto maior a dosagem de silício com e sem matéria orgânica, a planta irá absorver mais os dois, principalmente com a adição de matéria orgânica. Porém, não podendo colocar em excesso, porque irá afetar negativamente a planta, sendo o pico do nitrogênio 54 gramas por planta e o do fósforo 81 gramas por planta. Conclusão: a interação entre o silício e a matéria orgânica no solo mostrou-se significativa para o aumento dos teores de nitrogênio e fósforo nas folhas do maracujazeiro amarelo, destacando-se o potencial do silício em melhorar a nutrição vegetal. A combinação de silício com a matéria orgânica otimiza a absorção desses nutrientes, favorecendo o crescimento das plantas. No entanto, doses excessivas de silício podem reduzir a absorção de fósforo. Assim, o manejo integrado de silício e matéria orgânica é uma estratégia eficaz para melhorar a nutrição e a produtividade dessa cultura. E aqui estão as referências bibliográficas. Um agradecimento especial à CNPq. E é isso, pessoal. Boa tarde. Até mais.